Bom, meu nome é Renata Soares, eu sou cofundadora da Porte Data e hoje eu estou acompanhada da Márcia Bonilha e do Marcelo Terra para conversar um pouco sobre o processo de diligência imobiliária no Brasil. Bom, Márcia, Marcelo, para mim é uma honra, um prazer e uma grande oportunidade de aprendizado estar aqui com vocês hoje no escritório do Dr. Marcelo para aprender um pouquinho mais sobre diligência imobiliária. Então, gostaria de começar agradecendo vocês. Por favor, fiquem à vontade para fazer os comentários. Márcia inaugura. Eu que agradeço o convite, a oportunidade, né, de troca e de mais uma vez aprender um pouco com o Papa do Direito Imobiliário, também conhecido como Google Imobiliário, né? Com o advento da tecnologia a gente pode mudar agora também, né? Renata, obrigado pelo convite. Márcia, é um prazer estar com vocês, amigas de tão longa data, né? Que a vida nos traz essas alegrias, desses cruzamentos. Dias atrás, quando a Renata fez o convite, ela falou que ela era grande amiga da Márcia. Eu falei, que maravilha, estamos todos em casa aqui, é muito bom sim trocarmos algumas palavras, experiências sobre a questão da due diligence imobiliária. E quando eu comecei a trabalhar não se falava due diligence, era estudo de documentação, era muito mais simples, né? Mas o mundo muda e estamos aqui para debater um pouquinho. Muito obrigada. Então, vamos começar, né? Vocês poderiam falar um pouquinho por que existe essa necessidade de auditorias imobiliárias no Brasil? Eu acho que tem muito aí também de cultura, é cultural, né? A Renata, outro dia você comentou comigo, e é a pura verdade, né? Às vezes a burocracia nasce na medida em que o povo se sente inseguro. Então ele busca medidas de apoio, medidas de segurança. E começa a dar tiro para tudo quanto é lado. Isso é o que acontece. Mas quando nós falamos em estudo, documentação ou due diligence imobiliária, o espectro é muito amplo, né? E a cada dia nós estamos ampliando esse foco. Mas eu vou me permitir aqui concentrar a atenção no seguinte ponto. O proprietário pode vender seu imóvel? Quais as condições em que ele pode vender o imóvel sem que algum credor venha impugnar essa venda? Esse é o foco da due diligence imobiliária principal. A Renata está na matrícula como proprietária do imóvel, ela pode vender? Está na matrícula, não tem ônus registrado. A resposta é, pode vender. Mas se ela vender, algum terceiro se sentirá prejudicado por essa venda? E vai tentar impugnar a venda que a Márcia fez para a Renata, ou a Renata fez para a Márcia? Esse é o ponto focal. Nós temos dois institutos na lei brasileira, eu vou falar então só da lei brasileira, que é a fraude contra credores e a fraude de execução, que permitem ambos que um terceiro credor venha impugnar aquela operação, alegando que aquele imóvel alienado, na realidade era um imóvel que estava à disposição dele, credor, para um dia ser penhorado para pagamento de algum crédito. Aí começou tudo. Então nós começamos a fazer, e não, quando eu digo nós, é história de 100 anos atrás, né? Vamos pedir as certidões forenses. Quais certidões forenses? Daí começa a complicação. De qual justiça? De qual cidade? Em nome de quem? Por qual período? Quantos antecessores? Grupo econômico? Não grupo econômico? E aí a criatividade humana não tem limite, não tem limite. E esse é o custo do Brasil, esse é um custo do Brasil, efetivamente. Por que a gente precisa ter toda essa preocupação se aquele credor também tem uma série enorme de instrumentos à sua disposição, ao invés de simplesmente impugnar? Então, começando por aqui, é focar. Fraude de execução, fraude contra credores, daí eu tenho que descobrir se existem credores que já tenham ajuizado a ação, como que está esta ação, se tem mais patrimônio, se não tem mais patrimônio, qual é o montante da dívida em relação ao montante do ativo, e tem risco de uma fraude de execução, uma fraude contra credores. Esse é o foco principal que diz respeito à atividade da Porte Data, que é buscar estas informações da existência ou não de ações em nome de alguém. Não vou falar de due diligence ambiental, não vou falar de due diligence urbanística, que é outro espectro. Acho que existem questões de compliance também, que a gente consegue, né, enxergar através das ferramentas aí que a tecnologia coloca à nossa disposição, né, que também são, né, além desses aspectos, são importantes, né? Me conta um pouquinho, Márcia, como
responsável dentro de uma incorporadora pela compra do terreno, que via de regra vai representar aí 20, 25, 30%, né, de uma incorporação, né? Quais são as suas principais preocupações no momento da due diligence, do ponto de vista prático, né? Bom, primeiro que eu acho que a gente deve sempre levar em conta que o terreno é a matéria-prima para o nosso negócio, né? Para o negócio de incorporação imobiliária. O imóvel, e via de regra, os imóveis que as incorporadoras imobiliárias compram não são imóveis que estão à venda, né? São imóveis onde as pessoas moram, onde as pessoas exercem algum tipo de atividade comercial, né? Então, a incorporadora ela faz uma busca ativa desses terrenos, dessa matéria-prima. E aí, eu acho que isso é importante a gente ter em mente. Por quê? Porque a gente enfrenta hoje uma escassez de matéria-prima, principalmente nas grandes cidades, né? Então, aqueles terrenos sem nenhum problema, né, com toda a documentação em ordem, eles já não existem mais há bastante tempo, né, Marcelo? Sim. Né? Então, esse aspecto acho que é bastante relevante para a gente pensar até que ponto a gente está disposto a assumir riscos numa aquisição de um imóvel. E, justamente, passar essa impressão, essa expectativa para os parceiros que nos ajudam, né? Se eu falar para o Marcelo, olha, eu, né, estou disposta a assumir um certo grau de risco, tudo, quer dizer, eu acho que a gente faz um alinhamento no que diz respeito à diligência imobiliária e isso torna o processo muito mais fluido, né? Quer dizer, senão o Marcelo vai achar, bom, né, eu achei um problema aqui, esse problema aqui, a gente, né, tenho que achar alguma forma aí de mitigar o risco ou de eliminar esse risco e, na verdade, a empresa ela, né, tá ciente daquele problema, né, de alguma forma aquilo foi mensurado, foi contingenciado. Então, eu acho que essa parte de, né, um alinhamento é muito importante entre os profissionais, e aí eu acho que com o uso da tecnologia a gente consegue fazer com que o trabalho seja muito mais fluido, né? Obrigada. E um pouco na sequência do que vocês dois comentaram, né, quando você está delimitando o escopo de uma diligência, né, foi comentado pelo Marcelo no início e também você falando, poxa, qual o tipo de risco, né? Como que você delimita o escopo, né, para você ter um nível de conforto, mas dentro de uma razoabilidade, né? É a pergunta de $1 milhão, né? Porque nós não temos um marco regulatório claro a respeito disso daí. Temos referências, né? Vou dar um exemplo. Para efeitos de incorporação imobiliária, eu preciso ter certidão pelo período de 10 anos. Para efeitos de loteamento, preciso ter certidões para o período de 10 anos. Hoje o mercado, por um desvio de interpretação, segundo o meu entendimento, eu detesto falar isso, mas é um desvio efetivamente, o mercado fala, não, eu tenho que estudar 20 anos. Porque pode ter uma ação há 11 anos atrás, é verdade, como pode ter uma ação há 21 anos atrás também. Tá? Então, nós não temos um marco regulatório preciso que fixe essa linha divisória entre dever de estudar tal e qual documento ou não. E nós vamos trabalhar muito com um conceito que vem da jurisprudência do Supremo, antiga, da boa-fé. O comportamento daquele adquirente, que é o chamado comportamento do bom pai de família. A cautela adotada por um bom pai de família. Conceito antigo do direito. Agora, qual é essa cautela? Se todo mundo praticar 20 anos, 30, 40 anos, qual vai ser aquele pai de família que se contentou com 10? Ele foi um bom pai de família ou não? Esse é o problema que nós estamos vivendo nos últimos anos. Nós estamos, que eu falei minutos atrás, nós estamos criando uma situação de alargamento de pesquisa que não sei se ela é conveniente. Já que eu vou alargar, eu preciso ter instrumentos que me facilitem essa busca. E daí a tecnologia ajuda muito. Porque quando eu comecei a trabalhar 50 anos atrás, não tinha tecnologia, as certidões eram poucas. E demoravam a sair?
demoravam para sair, mas saíam. Então me contentava com a certidão da comarca, do imóvel, da sede da empresa, do domicílio do vendedor. E hoje, com o sistema que existe, num clicar eu pego informações do estado inteiro. Daí eu tenho que examinar ou não tenho que examinar? Então essa é a dificuldade que hoje eu, como advogado, sinto, e acho que todos os advogados sentem. E aí a tecnologia ajuda porque ela me traz informações com facilidade, mas ao mesmo tempo ela me joga muita informação. E Márcia, quando a gente fala aí do equilíbrio, né, de velocidade de obtenção, volume de documentos, né, você, na tua experiência, né, investindo, né, como representante do capital para comprar um terreno, né, tem negócios que deixam de ser feitos pela demora na obtenção de documentos ou por algum entrave que ocorra? Você mudar as condições de mercado, não saiu, deixou de fazer um negócio? Como que é um pouco a tua experiência em relação a isso? Eu acho que isso vai muito em linha com o que o Marcelo acabou de dizer agora, né? Eu acho que a partir do momento em que se abre demais, se amplia demais o espectro da diligência, eu acho que aí sim você pode correr o risco de perder o negócio. Porque, de novo, como existe uma escassez de matéria-prima, principalmente nas grandes cidades, em virtude aí das diretrizes urbanísticas, acaba todo mundo olhando para os mesmos terrenos, né? Então, se você não tiver agilidade, não tiver bons parceiros, né, que te apoiem nesse processo de due diligence, você pode acabar perdendo a oportunidade de negócio, porque você demora demais, né? Às vezes, né, o jurídico interno, muitas vezes ele não tem toda a expertise que um prestador externo tem. Então, né, do prestador externo, se você estando aliado, né, e alinhado com o seu prestador externo, acho que a chance disso acontecer é muito menor, mas você precisa dizer para ele o que você espera, né, dessa diligência. Olha, não quero correr risco nenhum, né? Eu conhecendo um pouco o Marcelo vai falar, então não sai de casa, nem comece, né? Não, olha, estou disposto a correr algum risco, não vamos olhar certidões, como o Marcelo falou aqui, de grupo econômico, vamos olhar, né? Enfim. Então, eu acho que isso é bem importante. E nesse cenário de pragmatismo, né, acho que a gente pode chamar assim, né, já houve negócios que deixaram de ser feitos por riscos identificados? Como que vocês sentem isso, né? Esse risco foi identificado com o uso de tecnologia ou, eventualmente, em alguma exceção identificada? Você pode comentar um pouquinho disso depois, Marcelo, também, por favor? Não, acontece, sim. Já tive várias experiências de operação não ser concluída pela existência de algum risco. Mas o que é risco? A sensação, a avaliação de risco é muito individual de cada um de nós. Cada empresário tem a sua linha de corte. Cada empresário tem a sua sensação de risco. Já tive situação de recomendar à empresa, olha, aqui tem um probleminha aqui, dá para comprar? Dá para fazer escritura? Dá para registrar? Essas são as perguntas básicas. Se eu não passar nesse teste da compra, da lavratura e do registro, nem examino o restante. Mas eu passei nesse teste. Mas tem uma açãozinha lá em Manaus que pode trazer uma dor de cabeça, etc e tal. Esta informação que eu faço, ela é a mesma, seja para o cliente A, seja para o cliente B. Mas o cliente A reage de uma forma diferente do cliente B. Eu já tive situações do mesmo terreno, na mesma situação, falar, cliente A, tem isso daqui. Ele fala, não quero. Tempos depois, volta aquele terreno para o cliente B. Mesma avaliação, cliente B, eu faço. E o cliente A me liga. Isso aconteceu. Ô Marcelo, você não deixou eu comprar e deixou o outro comprar? Não, eu não deixei nada. É exatamente isso. Eu fiz a mesma avaliação. Só que, a depender do momento da empresa, a depender da situação, tem empresa que é mais arrojada ou menos arrojada. E a gente falou um pouquinho do ambiente regulatório, né? Não sei se a gente pode falar assim, né? Mas a gente teve algumas leis, né, que
como eu sou engenheira, né, me permita falar, não pegaram, né, pelo menos por enquanto, né. Notadamente, artigo 54 da 13.097 de 2015 e a 14.825 de 2024, né, que seria no sentido de concentração de atos na matrícula, né. Então, primeiro, acho que vale a pena a gente ouvir um pouco do Marcelo, a tua avaliação da eficácia ou vamos dizer, do conforto que a lei deu, né, para o mercado, né, e depois ouvir um pouco da Márcia, como investidora, o conforto que você na prática tem com essas duas leis e como que isso impactou o dia a dia, tá bom? Por favor. Vamos lá, hoje nós temos aí, acho que nesse caso, um descompasso entre a teoria e a prática. Na teoria, essa lei que você mencionou, o mercado chama de concentração na matrícula, em tese, por isso que eu falei em teoria, em tese, bastaria eu tirar a certidão da matrícula para saber se eu compro ou não compro com tranquilidade. Por que em tese? Porque na prática ainda há uma resistência muito grande da jurisprudência em aceitar isso como suficiente, principalmente em questões de dívidas trabalhistas e dívidas fiscais. Tá? Mas, em teoria, a certidão da matrícula do registro de imóveis deveria ser muito suficiente para uma tranquilidade. Mas, infelizmente, na prática, ainda não. Então, eu digo, eu como teórico eu diria, basta a certidão da matrícula. Como advogado prático, eu falo, esquece a teoria e vamos tirar todas as certidões como sempre fizemos, porque eu não sei qual vai ser a interpretação lá na frente de um agente financiador. Será que ele vai ter a mesma avaliação que eu tive? Ou ele vai chegar para a empresa, para a Márcia, e falar, Márcia, você comprou o terreno, mas para te dar o financiamento, eu quero tais certidões. E a Márcia vai falar, puxa, mas eu não tirei essas certidões quando eu comprei o terreno. A jurisprudência lá na frente vai aceitar o princípio da concentração na matrícula como verdade efetiva? Ainda estamos vivendo um momento de indefinições. Nós já encontramos decisões dizendo que o princípio da concentração da matrícula vale, é suficiente, mas ainda não tem uma jurisprudência consolidada a esse respeito. Espero que venha logo. E aí, em complemento ao que você muito bem disse agora, Marcelo, acho que tem uma questão que a gente sempre deve levar em conta, né, que o princípio de concentração dos atos na matrícula, ele não se sobrepõe ao princípio da boa-fé, né? Então, existem determinadas situações, como por exemplo, né, você tem uma locação com cláusula de vigência, não está registrada, não tem averbação na matrícula, mas você sabe que existe essa locação. Então, enfim, ainda que a gente tenha essa questão do princípio de concentração dos atos na matrícula e ganhando cada vez mais força, eu acho que ele nunca vai se sobrepor ao princípio da boa-fé. E essa questão da concentração dos atos na matrícula, vocês sentem ou vocês percebem uma diferença para um investidor hipossuficiente e um qualificado, quer dizer, uma incorporadora ou um investidor que faça muitas transações versus uma pessoa que está comprando o seu único imóvel de pequeno valor na vida? Acho que juridicamente não faz distinção, não. É que o pequeno investidor, ele é feliz. Porque a ignorância é uma bênção às vezes, né? Você compra sem estar muito preocupado com tudo isso e estatisticamente, são poucas as operações que terão problema. Estatisticamente. O problema é você cair na estatística. E isso daí o investidor qualificado como uma empresa que está comprando a sua matéria-prima, o seu grau de preocupação de análise é muito maior. A gente falou um pouquinho, né, no começo do estudo de documentação, né, de como era feito, a evolução ao longo do tempo, né? Queria ouvir um pouco de vocês, como que na experiência profissional de vocês vêm adotando a tecnologia, né? E como que vocês pilotam a tecnologia para que ela os ajude, né? Então, queria ouvir um pouquinho da experiência de vocês, né, com o uso da tecnologia na evolução do estudo de documentação
para due diligence de real estate, né, que seria o atual? Bom, eu acho que as ferramentas, a automatização da due diligence, obviamente, nos ajuda demais, né? Inclusive na avaliação de potenciais negócios. Então, se antes a gente esperava assinar um contrato, enfim, para iniciar o processo de due diligence, hoje a gente consegue fazer isso antes, né, com um custo muito menor, com, né, uma eficiência, rapidez muito maior. Eu também, né, apesar de ser, tá aí num caminho bem menos longo que o Marcelo, eu também sou do tempo em que a gente fazia pesquisa de jurisprudência na biblioteca do tribunal e tirava xerox e ficava na fila do Tribunal de Justiça para tirar as certidões, né? Enfim, a tal, né, ainda fazia pesquisa por documento, pesquisa fonética, enfim, eu acho que hoje a gente tem um grau de assertividade muito maior com as ferramentas que a gente tem à nossa disposição, né? E eu acho que, de novo, né, a gente usando as ferramentas, né, aliadas aí a bons parceiros que nos ajudem nesse processo de due diligence, acho que a gente tem quase a excelência. Seria a excelência se a gente soubesse exatamente onde quer parar, né? Mas nem sempre a gente né, tem isso tão claro, né? Até onde a gente quer ir. Perfeito. E tem algum, a gente falou muito, né, de equilíbrio, foco, o escopo amplo versus o necessário, né, que não existe a justa medida, né, que ainda o mercado está procurando, né. Tem algum caso anedótico que vale a pena a gente compartilhar aí disso daí? Quer dizer, de você procurar e achar uma coisa que eventualmente não era relevante, enfim, e atrapalhar um negócio? Acontece? Fica mais cara a auditoria? Não sei se é anedótico ou trágico, mas... Temos. Enfim, eu acho que essa questão, assim, muitas vezes, pontos que a gente descobriria, vamos dizer assim, né, que apareceriam ao longo do processo de due diligence pós-assinatura do contrato, eles têm aparecido antes da assinatura do contrato, né? Então, são situações em que, por exemplo, a pessoa diz que ela é proprietária do imóvel e aí prontamente você vê lá que, na verdade, ela, de fato, né, na matrícula, ela ainda é a proprietária do imóvel. Então, como só quem só é dono quem tem título de propriedade registrado junto à matrícula, então ele mas, na verdade, ele já perdeu, por exemplo, os direitos aquisitivos daquele imóvel por força de uma decisão judicial, por força de... Enfim, né? Então, existem situações assim que, pelo menos, né, do meu lado, eu estou vendo cada vez mais antes da assinatura do contrato. E aí, obviamente, se acaba, né, descartando o contrato e por isso talvez que né, nem cheguem à fase da diligência mais aprofundada, porque a gente você não chega a assinar o contrato. No flash do diligence. Exatamente. Tá. E aí a tecnologia ajuda, de certo modo, de uma maneira muito de certo barata. Modo, não. Né? Ajuda muito, ajuda muito. E falar um pouquinho de futuro, então, né? Que para a gente essa parte é uma parte super interessante. Como que vocês veem a evolução do mercado, né? Porque nós temos, assim, sonhos, né? Que seria, assim, a gente ter para cada imóvel na cidade toda a parte documental muito rápida, disponível, para que o mercado tivesse mais liquidez, que a gente tivesse mais negócios, que a gente tivesse mais geração de emprego, né? A economia girasse mais, né? Que é uma coisa super saudável, né? A gente olha como é difícil fazer negócio no Brasil, né? Como que vocês veem a evolução para o mercado de maneira geral? A gente falou de mudança de lei, ou como a lei vai ser efetivamente aplicada, falamos de tecnologia. Qual que é a perspectiva que vocês têm? Se a gente fosse avaliar o mercado daqui a 10, 20 anos. Se a gente fizer uma comparação com o que acontecia lá 40, 50 anos atrás, nós evoluímos muito, nesse sentido de objetivo, de norte, e essa lei de 97 lá do princípio da concentração, 97 não, a 13097, né?
ela, do princípio da concentração na matrícula, foi uma grande evolução, uma grande evolução. Foi recentemente alterada para também incrementar esta evolução. É ainda o ponto final? Não, ainda não. Precisamos ter, como eu falei, um entendimento mais consolidado da jurisprudência e até a coragem do legislador de incluir nessa regra expressamente o crédito fiscal. Enquanto isso não estiver resolvido, aí o problema permanece. E Márcia, falando de futuro, como que você imagina a tecnologia ajudando ainda mais, né? Transações, aí depois da aquisição em si, né? Que a gente sempre pensa, né? Mas toda a jornada de incorporação, então financiamento, né? Um plano empresário, repasse, o que dá mais para usar a tecnologia para ajudar o mercado? Bom, depois da aquisição do imóvel, no momento do registro da incorporação, né, a obtenção das certidões necessárias, a gente pode fazer uso aí da tecnologia, para a obtenção do financiamento bancário também, e ao longo de todo o ciclo do negócio, né, monitorando aí as certidões, por exemplo, né, da empresa, as questões de IPTU. A gente tem situações em que os clientes não, né, compram as unidades, não transferem a titularidade junto às concessionárias de serviços públicos e a própria municipalidade, né, e aí as cobranças seguem vindo contra a incorporadora, o que por óbvio, né, acaba, apesar da gente falar em dívidas próprio terreno, isso acaba causando uma dor de cabeça para a empresa, né, que tem por vezes apontamentos em certidões de protestos, e aí a gente volta para a questão de novo, né, do financiamento, que daí, né, um cliente precisa da certidão da incorporadora para fazer o repasse, né, o financiamento bancário, e não consegue por conta justamente desses apontamentos. Então, eu acho que esse monitoramento dá um panorama geral, vamos dizer assim, né, das empresas, principalmente para aquelas incorporadoras que trabalham com sociedades de propósitos específicos, né? É muito, muito importante e hoje é uma coisa fácil de ser feita com o uso da tecnologia. Vamos definir o que é tecnologia? Hoje nós estamos vivendo o mundo da inteligência artificial, no mundo jurídico, inclusive, né? Algo maravilhoso, até, eu diria, inexplicável. Até inexplicável, né? Quando eu comecei a trabalhar, era a máquina de escrever não elétrica. Foi um grande avanço em relação ao manuscrito, não foi? A gente fazia em papel carbonado, estou falando coisa que vocês vão dar risada, né? Não, papel carbonado, se errasse alguma coisa, tem que datilografar a página inteira novamente. Daí inventaram o Radex, negocinho lá que você punha lá e só corrigia a letra. E as máquinas mais avançadas tinham a tirinha branca, tinha, né? Tinha a tirinha branca. Daí veio a máquina elétrica, a máquina com uma memória que ela gravava 3 linhas, a IBM. Daí veio um computador e chegamos na inteligência artificial. Lá atrás, uma grande tecnologia que nós tivemos que fazer, nós advogados, para ter agilidade, colagem, mas não era o Ctrl-V ou o Ctrl-C, era colagem. Datilografava as cláusulas, cortava com tesoura, punha no papel, colava com durex, tirava xerox daquela colagem e assinava a xerox como se o original fosse. Isso tudo é tecnologia. Então nós temos que estar preparados para essa evolução. E hoje chegamos na inteligência artificial, Alexa, Siri, faz um contrato para mim. Ela faz. Então nós temos que nos adequar e nos adaptar a tudo isso daqui. Mas não podendo tirar o foco, não podendo tirar a sensibilidade da inteligência humana para avaliar aquilo ali. Perfeito. E, bom, acho que a gente já está concluindo aqui, né, as perguntas. Eu teria uma última pergunta aqui sobre tecnologia, né, que obviamente relacionada à nossa empresa, né? A Portdata tem como objetivo utilizar a tecnologia para aprimorar e simplificar os processos de due diligence no Brasil, de modo que reste, né? Até tenho medo de falar, mas fique para o advogado a análise,
né? Então, nada além da análise deveria estar na mão do advogado. Então, o levantamento da documentação, a estruturação, alerta de riscos, elaboração de relatórios, né? Então, a gente acredita que a nossa solução faça parte aí dessa evolução do mercado e a gente está sempre investindo muito para continuar evoluindo, porque senão também o mercado evolui e a gente não acompanha. Mas eu queria fazer uma última pergunta, a gente abordou isso de maneiras soltas, assim, mas... Me permite, Renato, você tocou num ponto que é fundamental, né? Nós temos 3 etapas. A etapa da definição do que pedir, a etapa de obtenção e a etapa de análise. Claro que a tecnologia pode ajudar nas 3 etapas, né? Se eu perguntar aí numa inteligência artificial que documentos eu peço para comprar um imóvel, vem uma lista. Mas eu acho que isso tem também a sensibilidade do ser humano de fazer o foco. E a análise, idem. Então, a tecnologia ela é sensacional, imprescindível hoje na etapa intermediária, que é a obtenção. Mas ela tem que ser bem instruída o que obter e tem que ter uma boa análise depois do resultado da obtenção. Com certeza. Até porque, desculpa, só complementando, como hoje é possível a obtenção de um maior número de documentos, se você não tiver um especialista, uma pessoa que conheça profundamente aquilo que está sendo analisado, você vai se perder e a due diligence não vai acabar nunca, né? Então, pegando um pouco o gancho do que vocês falaram, né? Como que a Porsche Data tem ajudado tanto o teu escritório como a Cetim a ter mais velocidade e precisão, né? Assim, como que funciona a definição do foco, né? Aí, como que vocês usam no dia a dia, né? Para que mais ajude que atrapalhe, né? Eu acho que essa questão da gente poder fazer uma flash due diligence antes da assinatura do contrato, antes do início de um aprofundamento na diligência, é muito importante justamente para que a gente possa definir o escopo e saber até que ponto a gente precisa ir naquela diligência, né? Então, se um sinal amarelo já apareceu aí na diligência preliminar, eu acho que é importante para que a gente dê esse foco, passe essa percepção para o parceiro que está nos ajudando na condução da due diligence. E serve também para priorizar quais terrenos você vai focar, né? Porque obviamente você tem aí... Você já descarta, né, aquilo que não é, né? Antes a gente perdia tempo, né, com reuniões com os proprietários para chegar a uma condição comercial, aí depois tempo e dinheiro com confecção de minuta e aí chegava na due diligence, pronto, né? Em 2 semanas o terreno era descartado por uma questão que hoje pode ser descartado, pode fazer com que o terreno seja descartado antes da gente ter todo esse tempo de energia e de dinheiro mesmo. Então, você acha que, de maneira geral, ajudou o próprio processo de aquisição logo no início da esteira? Com certeza. Ajudou muito, né? Sim. Muito. E para vocês aqui, Marcelo? É exatamente isso, ajuda muito, essencial. Hoje nós temos diversos acessos via internet, via tecnologia, a essas informações básicas, né? Então, por exemplo, o corretor trouxe para a Márcia, ou trouxe aqui para o escritório, o imóvel X da Renata. Hoje, num clicar, você entra na visualização da matrícula, em 10 segundos você sabe se o imóvel está em nome da Renata ou não. Você tem algum ônus gravado, uma hipoteca, uma penhora, uma alienação fiduciária. Então você já pode fazer essa seleção rapidamente de descartar ou não descartar o trabalho. Em mais 10 segundos você consegue descobrir se a Renata... né? Qual é a ficha, como se diz antigamente, a capivara. É a capivara. Né? Quantas ações existem, né? São ações perigosas, preocupantes, não preocupantes. Tudo isso facilitou e facilitou muito, não tenha dúvida alguma. Gostaria de agradecer a Márcia, o Marcelo, por nos receber aqui,
pelo tempo de vocês, pela parceria de tanto tempo e por dividir o conhecimento tão valioso que vocês têm do mercado imobiliário, especificamente na área de diligência. E queria agradecer a todo mundo também por estar com a gente esse tempo e participar dessa jornada de utilização de tecnologia para melhorar o ambiente de negócios no Brasil. Obrigada.